E aí? E minha câmera tá boa hoje, cara? Tá boa igual um coco. Azul. Você tá parecendo, sabe quem? É a mesma da semana passada, sabia? Tá parecendo os navios. Os navios. O cara não sabe nem pronunciar. Eu não sei mesmo, porque eu não sou de Pandora. Aqui. Pra quem tem referência sabe que é lá do Avatar. Entendi. Deixa eu te falar. Eu posso tentar fazer, eu vou comprar um suportezinho depois também, mas independente de qualquer coisa, eu vou investir. O suporte seria pra pôr no celular, entendeu? Dá pra eu acesso o Google Meet pelo celular e tá tudo bem, né? Daria também. Mas eu não tenho suporte, entendeu? Eu ia fazer isso hoje, só que eu ia pôr aqui, o celular ia ficar caindo toda hora, não ia ter jeito. Por falar em câmera... Hoje, quando você se apresentar, promete pro pessoal que tá assistindo, que reclama da sua câmera, que você vai melhorar a câmera. Você já apresenta e fala assim, e eu prometo. Quem reclama da minha câmera? Ô, galera, não isso aqui. É mesmo? É bom que tá gravando já nos bastidores aqui. Deixa eu contar um segredo pra galera. Esse cara que é tão esperto que ele cria o problema e depois vem com a solução pra gente, entendeu? Ele tá falando da minha câmera desde o primeiro encontro. Aí, sabe o que esse fanfarrão fez na semana passada? Ô, bicho, você precisa de uma câmera nova mesmo. Aqui, eu tenho uma aqui pra te vender. Olha aqui, igual. É mesmo, o cara é fanfarrão. Agora eu entendi porque ele tá falando tanto da minha câmera esse tempo todo. Mas vamos ser justos, a gente cita sempre o Yuri aqui. O Yuri tá aí, ó, ouvindo a gente, viu, Yuri? Você tá aí editando aí, ó. O Yuri foi o primeiro a reclamar. Ele falou, pô, tá muito bom o episódio, tô gostando demais. Só a câmerazinha do Gloss que podia melhorar. Câmeras eu vou comprar. Mas aí, Yuri, olha só o que o cara faz. Ele reclama da minha câmera desde o primeiro episódio. Aí ele veio com essa firulinha, com esse nhenhenhé. Aí quando foi semana passada, eu falei com ele. Eu falei, ô bicho, me dá as características da sua câmera aí, que eu vou dar uma investida nisso. Aí olha o que o cara... Não, eu tenho uma aqui pra te vender. Inclusive é igualzinha que eu uso aqui. Idêntica. Se eu falar que eu preciso do microfone, ele vai arrumar um também. E o problema é o seguinte, esse cara, ele arruma essas coisas no mercado paralelo, entendeu? Olha, ó. Aposto que é tudo sem nota e sem garantia essa parada aí. Mas é isso. Mas eu vou fazer um trade. Original. Vou fazer um trade pra comprar essa câmera. Essa câmera tá na câmera do cara, esse da NASA, meu irmão. O cara me pediu aqui milão, velho, na câmera. Porra, o cara tem um exposed aqui no valor. Mas 1.000 custo-benefício aí tá ótimo. É mesmo, eu sei. Tá certo. Veio direto da China. Você tá certinho. Errado sou eu que concordo com você. Mas enfim. Mas enfim, o acordo tá feito. Você vai comprar a câmera aí no próximo. Vou comprar uma câmera. Para os próximos episódios aí, a gente vai ter uma câmerazinha boa, não é possível. Tem que investir aqui, porque senão daqui a pouco o cara me expulsa do Conversas Decisivas, porque eu não tenho uma câmera boa. Não, você que fala bem, mas a tua câmera não dá, irmão. Eu vou arrumar um que fala mal, mas tem a câmera boa. Aqueles caras, negócio, o cara quer expulsar o outro, né? Não sabe como falar, não. O cara falou, tô pensando em mudar o nome aqui do podcast para Imagens Decisivas. Você não vai poder, não. Você não tá boa, né? Passou da hora já. Não, mas é verdade. Vamos regularizar isso aí, que eu assisti uns episódios, tava dando aquela distorção que você falou mesmo, cara. Você não tava mentindo, não. Você é um grande mentiroso, mas... Tava não? Falei que tava ficando azul, vermelho aí. Esse cara é quase irmão do Pinóquio, mas... É mesmo, Glaucio? Aqui, sem mais chorumelas, conversas fiadas. É bom, eu cheguei a comentar brevemente aqui contigo que... Não, mas calma, vamos abrir o episódio. Ah, é? Já vai abrir? Não vai nem falar nada? Então tá bom. Vamos já começar o direto. Eu abro aqui, eu abro aqui o caramba, lá ele 1000 vezes. Bicho, não tem jeito de conversar sério com esse cara, né? Eu farei aqui prólogo. É ruim, né? É ruim. A série não abandona. Não. A quinta série que vive em mim saúda a quinta série que vive em você. Fala, galera! Olha a gente aqui de novo, eu e o Glaucio, preparadíssimo para bater aquele papo e ter aquela conversa decisiva que faz a diferença na nossa vida e é para fazer a diferença na vida de quem está escutando também. Vitor aqui, escritor, best-seller, executivo, mentor de liderança, e estou aqui com meu parceiro Glaucio, mais uma vez. Vamos que vamos. Fala, galera! Bom falar com vocês novamente. Prazer, eu sou o Glaucio, empreendedor, professor, papai da Isis, marido da Renata, não posso esquecer de falar isso agora em todos os podcasts, não
puxa a orelha. Estamos aqui na condição de eternos aprendizes, como sempre, para poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e tentar aprender um pouquinho mais nas nossas conversas decisivas. Show de bola. Vamos lá. E aí? Você trouxe um tema aí, Glaucio, que a gente até conversou um pouco mais cedo. Vamos que vamos, cara. Apresenta aí, que eu acho que, como eu te disse, né, quando você começou a falar, é necessário. Legal. Cara, a ideia aqui, basicamente, é a gente até explorar um pouquinho mais do que a gente conversou aí nos últimos dias e a gente falar um pouquinho hoje sobre relacionamentos sem profundidade, porque a gente sabe conversar às vezes, ou às vezes nem sabe conversar, mas o pouco que a gente conversa, a gente não se conecta. E eu tenho observado isso cada vez mais, né, cara? Assim, a gente está muito cercado por vozes, mensagens, notificações, a gente conversa o tempo todo de alguma forma, mas no final das contas parece que ninguém está escutando a gente. A gente tem uma sensação que a era da hipercomunicação está gerando cada vez mais solidão. E essa é a ideia do nosso bate-papo hoje, até fazendo um briefing, tá, Vitor, com relação a isso. Por que isso me chamou a atenção? Nos últimos dias, a gente coincidentemente acabou encontrando aí para tomar um café e observei um negócio legal entre você e sua namorada, né? Que vocês não pegaram no celular em nenhum momento, assim como eu e minha esposa fazemos também. Enquanto a gente está juntos ali, a gente procura realmente estar presente nas coisas que a gente está falando e fazendo. E por que eu lembrei disso? Eu fiz essa conexão. Em uma das nossas viagens, um passeio que a gente fez há alguns anos, a gente sentou em um restaurante e o dono do restaurante veio até nós e brincou com a gente. Pô, vocês são estranhos, hein? Vocês são bem esquisitos. Aí a gente riu, né? Ele sentou lá, a gente bateu um papo e ele falou, olha, observem uma coisa, estou observando vocês aqui já tem um tempo, vocês não pegaram o celular em nenhum momento. E a gente observou em todas as mesas à nossa volta, estava todo mundo conectado, todo mundo conversando ali no celular, enfim, nas redes sociais, seja lá o que for. E é isso, cara, a gente está cada vez mais conectado digitalmente, virtualmente e cada vez menos conectado na presença física com as pessoas. E isso gera uma preocupação em todas as áreas da nossa vida, no meio pessoal e no meio profissional também, porque essa é a sensação que a gente tem. No meio profissional a gente não é ouvido na maioria das vezes por esse motivo. Então, esse é o intuito do nosso bate-papo, para a gente entender por que a gente está falando cada vez mais, mas cada vez nos entendemos menos. A gente sabe conversar de alguma forma, mas a gente desaprendeu a nos conectar. E aí eu queria ouvi-lo um pouquinho sobre tua visão sobre isso. Como eu disse, eu acho que é necessária essa conversa. Tenho passado muito por isso e só uma dica da próxima vez que o garçom vier e falar isso pra você, fala assim, pô, mas você é enxerida, irmão. Boa. Cara, legal, a gente inclusive criou uma amizade com ele na época, foi bem bacana. Mas foi até, ele é o dono, né, do estabelecimento e tal, mas cara, super acessível, bem legal. Criou uma conexão, olha que interessante, né? Eu acho que vale a pena, você tava falando, e eu acho que é extremamente necessário o papo, porque eu li uma frase esses dias, eu não sei de quem é, mas que falava exatamente sobre isso, que a gente estava lá na empresa, sobre as pessoas não estarem presentes ali, embora elas estejam ali, em reuniões. Então eu vou usar aqui como exemplo reuniões profissionais. Então tem algumas reuniões que, por exemplo, a pessoa ia ter que apresentar, e a pessoa tem todo um cuidado para montar uma apresentação, para fazer um trabalho, e passa ali alguns dias até ansiosa. Quando chega ali, são pouquíssimas pessoas que de fato prestam atenção. Você vê todo mundo mexendo no celular, numa reunião. Elas estão ali com o propósito de ver o treinamento, de ver a apresentação, e elas não estão ali de verdade. E eu não sei o quanto isso é efetivo na vida dessas pessoas. Quantos problemas elas de fato estão resolvendo ali? O quão produtivo elas estão sendo ali, mas não estando ali? Acho que é uma dispersão de atenção, essa falta de conexão, ela dispersa a atenção de uma maneira que eu acho que faz as pessoas serem cada vez menos eficientes. E aí, a frase que, quando a gente começou a conversar sobre isso, a frase que eu li foi: a gente nunca antes, na era da humanidade, na história da humanidade, esteve tão conectados e nunca antes a gente esteve tão distantes um do outro. Cara, hoje a gente se conecta, olha eu e você aqui, pô, né, estamos conectados, mas quantas pessoas hoje você consegue, em qualquer lugar do mundo, ligar, apertar num botão e, de fato, o quanto a gente está conectado com essas pessoas? Cara, tem gente que, inclusive, pede para não ligar. Hoje eu achei interessante.
você foi perguntar se a gravação ia acontecer normalmente, você não mandou uma mensagem, você me ligou. Você faz muito isso. Você me ligou. E é muito raro, cara. Olha que interessante. Nós estamos num que é muito raro a ligação. Verdade. Eu falo, poxa, Dito, e aí? Vai ter ou não vai? Vai ter, beleza. Tá. E tem pessoas que é o contrário. Tem pessoas que eu já vi em status de WhatsApp. Não me ligue. Exatamente. Ligue apenas se for urgente. E aí? Que tipo de conexão é essa? É uma conexão, não é? Então, acho que vale a pena mesmo, cara, a gente abordar esse tema. Legal, cara, legal. É isso que você mencionou, cara, dessa questão do WhatsApp. Acaba que a tecnologia, ela era para aproximar, mas ela distanciou exatamente por esse motivo que você mencionou. Hoje tem esse status mesmo. Olha, só me ligue se for urgente. E as pessoas perderam muito dessa questão do ligar. Então, cara, vou ligar. Se o cara não puder me atender, só não atender, ele desliga, enfim. Então a gente está cada vez mais na era das conversas rápidas, rasas. A gente substituir os vínculos mais lentos e verdadeiros. Por quê? Eu te mandar um áudio, ia ser muito mais rápido. O que você ia fazer? Ia ouvir no 1.5, às vezes, no 2.0, né? Para tentar dar celeridade. E às vezes a nossa falha na comunicação, muitas vezes é por isso também. Eu já tive alguns desafios de comunicação com algumas pessoas aqui, no meio até de prestadores de serviço, eles não entenderem, às vezes, a solicitação, porque estavam ouvindo o áudio no 1.5, 2.0, ouve lá direito. Isso, essa velocidade, ela muda, às vezes, até o tom que a gente está falando. Às vezes você está falando num tom mais tranquilo. Quando você altera a velocidade, automaticamente altera o tom e a sua interpretação também. Então, realmente, isso é uma preocupação muito grande, assim, cara. A gente está cada vez mais falando para ser percebidos, mas a gente não é compreendido de alguma forma. E essa interação em excesso, falo, cara, digitalmente, não é só rede social, mas é em tudo, é apresentações públicas de forma geral. Você mencionou um negócio interessante com relação à reunião. Há umas 2 ou 3 semanas eu participei de um evento. Era um evento importante para o ramo e as pessoas que estavam ali eram um público restrito e eu observei exatamente a mesma coisa. O palestrante estava no palco e a maioria das pessoas estavam no celular. Isso é falta de respeito, né? No mínimo, assim. Muito. Então, às vezes a gente tem que voltar um pouquinho atrás e falar, poxa, cara, se eu tivesse no lugar desse... É a empatia, né? Que a gente perdeu bastante. E a gente, mais uma vez, eu acho que essa questão de redes, do mundo social, de redes sociais, do mundo virtual de alguma forma, a gente está muito preocupado em postar sentimento editado o tempo inteiro. A gente chama isso de intimidade, mas a real intimidade não é essa. A real intimidade é você estar presente com as pessoas naquilo que você está fazendo. Perfeito, cara. Eu tô pensando aqui enquanto você foi falando, me parece aí uma análise aqui, aquelas reflexões nossas, né? Me parece, Glaucio, que a abundância da conexão, porque hoje, quando você citou a tecnologia, ela deixou as conexões abundantes, né? Hoje a gente se conecta muito facilmente, mas tudo que acaba se tornando abundante, a gente deixa de dar valor, a gente deixa sobrar, a gente não valoriza, a gente não mais vê a importância que aquilo tem. E muito provavelmente pode ser esse o movimento. Como hoje a conexão ela é muito abundante, ela é muito fácil, isso faz com que a gente despreze ou não reconheça o valor que se tem, a profundidade de uma conexão. Vou dar um exemplo prático que eu estava conversando esses dias. Eu ia muito para Manaus quando eu morava lá em Trombetas para fazer algumas viagens e eu fui 3 vezes num safari amazônico que tem lá em Manaus, que eu gostava muito, achava legal, nunca repetia as aldeias que a gente ia, era muito bacana. E quando eu ia conversar com alguém de lá, que morava lá, a maioria das pessoas não tinham ido nesse safari amazônico, que eram de lá. E qual que era, geralmente, a justificativa? Eu sou daqui, eu vou a qualquer momento. A abundância, a facilidade de acesso fazia com que elas não valorizassem o que ali estava. Vi isso acontecer em Belo Horizonte, no Inhotim. Tem pessoas que cresceram em Belo Horizonte e nunca foram lá no maior parque a céu aberto, né, o maior museu a céu aberto do mundo, ou da América Latina, não sei, que é o Inhotim. E quando você vai conversar, é isso. Não, sempre esteve aqui. A facilidade, a abundância faz a gente deixar, sabe, de valorizar, de reconhecer a importância daquilo. Talvez essa abundância de conexão trazida pela tecnologia tenha nos trazido essa falta de reconhecimento. Legal, cara. Bom ponto que você tocou. Faz muito sentido isso, porque nos nossos relacionamentos isso acontece também, em boa parte das vezes. Se você parar para observar, tanto que existe aquela frasezinha clichê, a gente só dá valor quando perde. Que às vezes tem uma pessoa
perto de você, que está sempre te dando atenção, sempre com todo cuidado, sempre com todo carinho ali, e às vezes você tem dificuldade de enxergar aquilo, porque você tem aquilo em excesso, você tem aquilo de forma abundante. Então já foi normalizado de alguma forma. Então talvez sim faça sentido essa questão de ter aquilo fácil, a pessoa não dá valor. É muito interessante, eu vou a qualquer momento, cara, mas o a qualquer momento ele pode não existir. Você vai estar vivo daqui a algumas horas ou daqui a alguns dias. E dentro dessa questão aqui, você citou aqui Minas Gerais, eu morei muitos anos no Pará. E quando eu vim para cá, minha família sempre gostou muito de passear também, de viajar, enfim. E a gente fez vários passeios na região. A gente já conhecia, porque a família é mineira também, mas muita coisa do que a gente não conhecia a gente explorou. E às vezes eu conversava com alguns amigos da própria cidade, que a gente morou um bom tempo, e eles não conheciam, às vezes, Tiradentes, que estava do lado. Não conheciam cidades históricas, que têm todo um envolvimento de tradição, da cultura deles aqui, simplesmente não conheciam. Do lado, talvez seja isso, essa facilidade, assim como você comentou lá em Manaus. Então, cara, a gente precisa valorizar mais as coisas, e no caso aqui, valorizar quem te escuta com atenção, não quem te responde mais rápido. E a gente se atentar a rituais simples, conversa sem telas, um silêncio confortável, uma escuta sem pressa. Aprofundar o vínculo, ele exige tempo e também intenção. Então, acho que essa que é a pegada, né? Não é a quantidade de conversa que vai criar conexão, mas sim a qualidade de presença. Perfeito. Adorei essa frase, inclusive. Yuri, digita aí. Não é a quantidade de conversa que vai criar conexão, mas sim a qualidade de presença. Eu acho que é isso. O efeito você nem precisa colocar, tá, Yuri? Usa o meu aqui. Mas, ô Glaus, é verdade, eu acho que volta pro último episódio nosso, quem não assistiu, pode ir lá, porque ficou um papo muito bacana, acho que foi um dos meus preferidos, que é a questão da presença, né? E a gente linka com o que a gente tinha conversado, sobre você pertencer a um mundo e não somente conhecer o mundo todo, né? Você escolher um lugar a qual pertencer, ao invés de conhecer todos os lugares, é um trade-off que vale a pena, me parece. Me parece que as pessoas que pertencem a lugares, que decidem pertencer e que passam a também fazer com que o mundo pertença a aquele lugar, aquele mundo, aquelas pessoas pertençam a ela, são mais felizes. Parece que a profundidade, seja na conexão, seja no estar, seja no permanecer, ela traz mais robustez para a vida, para uma vida plena, do que a superficialidade, do que a amplitude. Muito bom, cara. Excelente. Resumindo, né, o que você comentou, a tecnologia ela encurtou distâncias, mas ela não construiu pontes. Talvez seja isso que está faltando. Relacionamento profundo é aquele que a gente não precisa gritar para ser ouvido. Então a gente precisa construir mais pontes nesse meio que a gente vive de tecnologia, talvez em excesso, como a gente está comentando, né? No final das contas, a gente está falando com todo mundo, mas quem realmente nos escuta de verdade? Exatamente, cara. E, cara, fazendo até um gancho aqui, né? Pegando um gancho aqui no nosso bate-papo, expandindo um pouquinho mais, nessa questão dos relacionamentos, eu vejo um desafio isso até em relacionamentos conjugais. A gente começou aqui a nossa conversa batendo um papo com relação, né? Eu citei aqui você como exemplo, com a sua namorada, né? Contei o caso aqui, eu com a minha esposa. Aqui não estou querendo dizer que ninguém é perfeito, tá, Vitor? A gente só está explorando e fazendo uma reflexão pontual sobre essa questão, porque eu observo que nesse meio, casais conversam, às vezes, dormem juntos, fazem planos, estão compartilhando fotos, mas eles não se enxergam mais. E isso é tão verdade que isso foi exposto na pandemia. Eu tenho essa informação porque acaba que isso, de alguma forma, afetou o mercado imobiliário. A gente estava numa busca por imóveis em determinada época, ali no decorrer da pandemia, e estava faltando imóveis. Aí a gente começou a perguntar para os corretores, olha, um dos motivos são os divórcios. Como assim, cara?
Porque, né, onde você morava lá, tinha um casal, morava no mesmo apartamento, eles se separaram, alguém tem que sair do imóvel e arrumar um outro imóvel, né, para morar. E isso explodiu na pandemia, de alguma forma. E o número de divórcios aumentou muito. Aí você começa a se perguntar, cara, por quê? As pessoas não se conectam mais nos relacionamentos. Isso ficou tão claro na pandemia que as pessoas tiveram que ficar em casa. E elas não estavam se suportando mais em casa. E hoje a gente enxerga muito isso que eu comentei. Cara, às vezes tem o toque, mas não tem presença. Tem o diálogo, mas não tem escuta. E sabe o que é mais assustador, Vitor? É que parece funcionar. Mas por dentro, no final das contas, o relacionamento está raso. E as pessoas custam a enxergar isso. As pessoas têm confundido cada vez mais a proximidade funcional com intimidade emocional. Tá todo mundo, no final das contas, dividindo rotina, mas não está compartilhando a essência. Então, é um ponto de preocupação, cara, com a humanidade, porque isso vai refletir nos nossos filhos de alguma forma, entendeu? Eu vejo as pessoas conversando muito sobre tarefas, mas não sobre o que eles estão atravessando, sobre o que eles estão enfrentando juntos. Muitos estão dormindo juntos, mas emocionalmente eles estão em quartos diferentes. Cara, eu concordo muito. Eu acho que os relacionamentos, primeiro de tudo, né, Glaucio, acho que uma pergunta válida pra gente refletir é: o que caracteriza um relacionamento de verdade? O que caracteriza as pessoas estarem juntos de verdade? Porque, como você disse, eu compartilhar uma rotina não é eu compartilhar uma essência de vida. São coisas completamente diferentes. E se eu não atentar para isso, eu caio nessa armadilha de ficar ali compartilhando só a rotina, achando que aquilo é o mais profundo que eu posso ter de um relacionamento. Eu falo muito nas minhas palestras, Glaucio, daquele caso que eu acho que já foi constatado que não foi bem assim, mas a história, ela para fins didáticos, ela é muito boa. Acho que é Margaret Mead, o nome da professora, que ela estava dando uma aula, uma bióloga, e ela perguntou para a turma, né, qual que foi o primeiro sinal de civilização que já teve. Aí o pessoal, foi uma lança, né? Foi uma pedra em formato de lança, que alguém ali foi lá, fez a lança para poder sobreviver, caçar. Ela falou, não foi isso. Foi quando as pessoas começaram a matar os animais para fazer roupas para si, com a pele do animal. Não foi. Foi quando descobriu que cozinhar a carne era melhor para absorver a vitamina. Também não foi. E qual que foi? Foi um fêmur quebrado e cicatrizado. Esse é o primeiro sinal de civilização que se encontrou ao longo da história. Por quê? Porque nós somos... Cuidado. Exatamente. Nós somos seres frágeis, a gente não sobrevive por nós mesmos na floresta. O ser humano, ele não tem garra, ele não expele veneno. Cara, a gente, quando nasce, se a gente for deixado ao relento e ninguém cuidar da gente, não tem como sobreviver. Então, ela falou, olha, cuidado com o outro é o primeiro sinal de civilização da humanidade. A partir do momento que alguém foi capaz de proteger alguém que não tinha condição de caçar, de andar, por um período em que um fêmur quebrou e cicatrizou, ali havia cuidado, ali havia um relacionamento. Eu acho que a base de um relacionamento é o cuidado. E quando eu falo cuidado, não é só o cuidado físico. É igual você disse, é o cuidado em ouvir o que a outra pessoa diz. É o cuidado, eu falo muito isso no meu livro, sabe, o Glaucio? Que a essência de um relacionamento, ela não está em encontrar as igualdades e as semelhanças. Ela está em superar as diferenças de significado de mundo. Ou seja, cara, se para mim deixar a toalha em cima da cama é algo que eu faço, mas não representa nada, mas para outra pessoa que está comigo, deixar a toalha em cima da cama é algo que significa muito para ela, porque ela cresceu numa casa em que toalha em cima da cama era briga, isso machuca ela. Eu não deixar a toalha em cima da cama é uma convergência de significado. Mesmo que eu não me importe, se é importante para ela, passa a ser importante para mim. E o significado que ela tem, eu compartilho. Eu cuido do significado de mundo dela. Acho que essa é a essência do relacionamento. Perfeito, cara. Muito bom mesmo. Quem que estava falando contigo aí? O Sócrates? Ficou bem legal a tua reflexão mesmo. Gostei bastante. Obrigado, cara, obrigado, professor. Nota 10. Cara, é isso, né? A gente entender que estar junto não é só dividir espaço, é a gente dividir a alma realmente. E dividir a alma é exatamente isso que você comentou. É entender o espaço do outro, a história do outro, entender o que de fato incomoda o outro e se adaptar, cara. Porque a gente tem essa... A gente precisa se adaptar, né? E, cara, a rotina, ela cria muitas distrações. Então, acho que
tem faltado cada vez mais. Agora, Pausa, o Glaucio, o olho no olho, essa falta entrega sem função o tempo inteiro, né, cara? Então, o que deveria ser lugar de refúgio tá virando um acordo de sobrevivência afetiva. A gente precisa tomar cuidado também. Diga lá. Não, mas eu adorei essa questão de lugar de refúgio, porque eu acho que é isso, o relacionamento é isso, é refúgio das ameaças do mundo, cara. É assim que a gente construiu a civilização. A gente encontrou refúgio numa comunidade, a gente encontrou refúgio na união, a gente encontrou refúgio no relacionamento. E mais do que nunca, cara, agora como a tecnologia nos protege, nós somos grandes construções, ninguém invade as nossas cercas, parece que os relacionamentos já não são mais tão refúgio assim. Só que a gente cai numa grande armadilha, eu não sei você, quero trazer para reflexão, veio agora. Você fala muito, cara, algo que eu acho interessantíssimo, que é a gente cria o problema e depois a gente tenta resolver um problema que nós mesmos criamos. Teve até uma palestra que eu fui uma vez, de uma mulher na empresa que eu trabalhava, não me lembro o nome dela, mas ela falou uma coisa interessante que tem a ver com isso que você fala. Ela diz assim, 90% dos problemas que você está passando hoje é por causa de um sim que você deu. Se você tivesse dado um não, esse problema não teria chegado. Muito bom. Cara, concordo 100%. Então, eu vejo hoje, sabe, a gente enfraqueceu os relacionamentos, tudo que a gente tá conversando. Por outro lado, eu vejo uma carência, uma necessidade. E eu vejo essa carência e essa necessidade de relacionamento extravasando, sabe pra onde? Pets, bebê reborn, amuletos, necessidade de aceitação. Cara, tenho que ser aceito da forma que eu me identifico aqui, como os Therians. Tem pessoas agora que falam que são animais em corpo de humanos e precisam ser aceitos dessa forma. Sim, não estou criticando, não estou achando, não estou entrando nem nesse ponto, só estou dizendo, isso não é essa necessidade, essa carência que a gente reprimiu, extravasando para os lugares inadequados. Cara, interessante o que você mencionou sobre normalizar as coisas e sobre buscar válvula de escape em outros lugares, né? Eu acho que essa questão da normalização, principalmente nos relacionamentos, ela tem uma raiz que pode ser autodefesa, tá? Porque é um desafio, às vezes, a gente entrar na profundidade de um relacionamento. Você está se escondendo da própria verdade. Então, as pessoas, às vezes, fazem isso por medo do que elas vão encontrar. É igual as pessoas que fazem... É interessante isso, eu falo que os extremos são abismo, né? A gente até comentou a gente já citou essa frase em um dos episódios aqui. E eu estava conversando com uma ex-colega de trabalho no ano passado, e aí, como é que estão as coisas? Papapá, fui contar, né? Já tinha muito tempo que a gente não se via, e ela contando dos desafios dela, profissionais e pessoais. E ela havia separado. Qual que foi o gatilho da separação? Eles fizeram terapia de casal. Eu falei, como assim? Você passa de uma terapia de casal? Você tem o contato da terapeuta no passado? Cara, mas é exatamente isso, porque as pessoas estão habituadas a viver no conforto delas, sem aprofundar no que o outro está sentindo, no que o outro pensa até sobre ele. Então, quando você vai para uma terapia de casal, a proposta é diferente. As pessoas têm que ser mais abertas uma com a outra e falar, olha, isso aqui eu não gosto. Eu falo o seguinte, Vitor, a gente tem que... Aí, pegando até um ponto no que você falou do sim, que você disse, às vezes o problema que eu tenho hoje é por um sim que eu disse lá atrás. E esse sim veio sendo normalizado no decorrer do relacionamento. Isso gerou um problema e agora eu estou correndo atrás do rato para poder resolver esse problema. E quando as pessoas não se posicionam no momento certo, aquilo ali vai virar uma frustração interna, ele vai cozinhando aquilo e se em algum momento eles conversarem para saber o que está acontecendo, o outro pode não enxergar mais aquilo como um problema. É um problema para você, não para mim. Nunca foi um problema. Por que agora você está reclamando sobre isso? Então você mencionou da toalha na cama. A pessoa nunca se posicionou, mas aquilo era um problema na cabeça dela, nunca se posicionou. Eles ficaram 10 anos vivendo com esse problema interno dela. Chega um determinado momento e fala, não dá para aguentar mais. O Vitor toda vez tá com essa bendita toalha em cima da cama, eu vou falar com ele. Você vai virar e falar, peraí, o que mudou? O que mudou? E isso nunca foi um problema na nossa vida, agora mudou que lá atrás essa pessoa disse sim de forma inconsciente, ela aceitou aquilo, ela nunca se posicionou. E aí, automaticamente, isso vai gerar um atrito entre vocês. E eu acho que o grande desafio das pessoas, até como autodefesa mesmo, como eu mencionei, é sentar para conversar sobre o que elas de fato sentem. O posicionamento real e verdadeiro é um desafio na nossa sociedade, em qualquer área da nossa vida. Você não pode ser tão verdadeiro quanto
pensa em vários momentos, inclusive no meio pessoal e profissional. Tem a hora certa, o lugar certo, tem que entender o humor da outra pessoa. Então, quando eu falo que me chamou a atenção essa questão da terapia de casal ter afetado os dois, foi por esse motivo. Eles foram lá para acertar, para ajustar algumas arestas, mas no final das contas terminar o relacionamento, porque aquilo foi um gatilho para eles serem verdadeiros um com o outro. Mas nenhum dos dois tinha maturidade para saber o que o outro estava querendo no relacionamento. O exemplo caiu como uma luva, né? E eu tenho uma parte, de novo, né, no meu livro, que o título é exatamente esse, Glaucio. Até assusta algumas pessoas que vão ler, que é sobre relacionamento, né? Gerenciamento de alianças. E um dos pontos do gerenciamento de alianças é bem grande, assim, em negrito. Não evite o confronto. Não fuja do confronto. Pelo contrário, vá confronto. Porque quando eu estava no Everest, quando eu fui para subir, uma das orientações mais claras entrou uma pequena pedra no sapato, para e tira. Porque no início da caminhada, essa pedra não vai incomodar. Mas depois de 7 horas subindo, essa pedra vai rasgar o seu pé. No relacionamento é exatamente o que você estava falando. O sim que você dá é para uma pedrinha que você fala, eu aturo isso agora. Mas imagina, se você não confronta isso agora, por menor que seja para você, e confronta de um jeito respeitoso, porque, igual você disse, né, o Murakami, eu gosto muito do livro dele, ele tem uma frase muito boa que ele diz, vencer alguém no argumento, quando você vence o argumento de alguém, você está quebrando a verdade dessa pessoa. E quebrar a verdade de alguém é dolorido. Então, ao invés de quebrar a verdade do outro, acrescente, molde a verdade do outro. Então são duas formas diferentes. Você pode ter razão, mas tem duas formas de você ter razão. Uma é lapidar o significado do outro. A outra é você chegar e arrebentar o significado do outro, porque você está cheio de razão. Então a ferramenta é a mesma. A faca você usa para cortar, mas você também usa para esculpir. Muito bom, então, excelente. Eu acho que ter razão é você estar com a faca na mão. Escolha esculpir, não destruir, não cortar. E aí, eu acho que é isso. Não evitar um confronto. Relacionamento é isso. Chegou o momento, conversa. Fala que tá incomodando, porque imagina, inclusive no trabalho, você tem rixa com alguém, tem alguém que te incomoda no trabalho, você não fala nada, mas imagina se você ficar nesse trabalho durante 5 anos. Quantos dias você vai aturar aquilo? A pedrinha pequena vai ficar ali até arregaçar o seu pé, até destruir todo o seu emocional. Tudo aquilo que fere o nosso íntimo não pode ficar em contato com o nosso íntimo por muito tempo. Precisa ser tratado. E isso é através do confronto. Muito bom. Confronto construtivo, né, cara? Porque a gente tá falando de uma restauração de conexão. Então é isso. Você vai fazer perguntas reais. Você vai escutar sem corrigir. Perfeito. A escuta, ela é importante sem a correção, principalmente naquele momento. Às vezes a pessoa está precisando só ouvir, ela pode estar errada no que ela está falando, mas escute primeiro. Em outro momento você vai lá e se posiciona, olha, aquilo lá eu acho que pode ser trabalhado dessa forma aqui, o que você acha? A gente está junto nos desconfortos, e isso não se faz com flor e promessa, porque é outro negócio interessante, né, cara? Às vezes a gente vê muito isso nos relacionamentos, e aí até explorando um pouquinho o relacionamento até de pai para filho. Às vezes os pais são muito ausentes no relacionamento com os filhos e acham que tudo se resolve com presente. Vai lá, compra um carrinho novo, compra uma bicicleta nova e tá tudo bem. Não, é com presença, não é com presente. E a mesma coisa nos relacionamentos conjugais. Você não vai resolver as coisas com flores, com presentes caros, com promessas. Você vai resolver com o tempo, com presença e com verdade. Porque a conexão conjugal, assim como qualquer outra conexão de relacionamento, não é algo que se encontra. Peguei aqui no ar, tá tudo bem. É algo que se constrói. Isso é feito diariamente, com pequenas presenças. Muito bom. Eu acho assim, cara, o relacionamento raso, ele é confortável até que ele começa a sufocar um dos dois. Perfeito, perfeito. Concordo. Se os dois não dividirem o peso, que é justamente o que você estava falando sobre os dois acharem equilíbrio no desconforto, uma hora alguém vai estar carregando mais peso que o outro. Perfeito. Cara, você ainda me vê? Eu ainda te escuto? Talvez seja o dia de perguntar com leveza. Ei, você ainda tá me vendo? Tem muitas pessoas que são emocionalmente invisíveis no relacionamento. Mas todo recomeço, cara, ele começa com uma escuta honesta. Então, a gente tem que estar aberto, mais uma vez, à escuta com relação ao outro. O Jordan Peterson, eu fui numa palestra dele, ele veio no Brasil. Eu gosto muito de Jordan Peterson. É o das 12 regras para a vida. 12 regras, isso, perfeito. Eu gosto muito, cara, das palestras, das aulas, né? Ele é um
professor de psicologia. E eu fui numa palestra, quando ele veio no Brasil, eu fui para São Paulo, fui na palestra dele. E eu achei interessante uma parte específica. Ele leva a esposa dele em todas as palestras, apresenta ela fala também. E ele, no meio de uma explicação, ele falou, olha, quando você briga com a sua esposa, começou uma briga. A primeira coisa que você quer fazer é ganhar. Então você começa a gerar bons argumentos, lógicas irrefutáveis, que você é inteligente, você quer ganhar. E ela faz a mesma coisa, ela quer ganhar. Então ela começa a criar lógicas para quebrar todo o seu argumento. Aí, cara, olha o conselho dele, olha a perspectiva dele, que interessante. Ele falou assim, mas para pensar. Se você perde no argumento, você é um fracassado. Você é um derrotado, você é pior que ela. Você não foi bom o suficiente. Se você ganha no argumento, você é um idiota. Porque você casou com uma mulher que não é nem capaz de ganhar de você no argumento. Assim, ou seja, numa discussão, querer quebrar o argumento do outro, você vai perder. Ou se você ganhar, ou se você perder, sabe o que a Dilma falou? Ninguém vai ganhar nem perder, todo mundo vai perder. É mesmo? A Dilma nunca esteve tão certa. E aí, cara, ele dá uma dica que é exatamente o que você falou. Ele falou, olha, quando começar a discussão, pausa mesmo, vamos parar a discussão aqui e vamos cada um pensar, vai pro seu canto e pensa de verdade consigo mesmo. E isso é dolorido, hein? Isso é difícil de fazer. Você pensar o seguinte, nessa discussão, onde foi que eu contribuí pro mal e para isso que está acontecendo? Para de tentar achar nela. Nem que a sua contribuição seja pequena, vai ter. Você contribuiu de alguma forma. Quando você conseguir definir o ponto que você contribuiu, volta lá e tem uma discussão objetiva sobre a sua contribuição no que deu errado, não no que ela fez de errado. Você vai ver se ela não vai se surpreender. Você chegar lá e falar assim, olha, estive pensando e diante de tudo isso que aconteceu, eu acho que eu contribuí para dar errado nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Será que tem como a gente rever isso? Você me desculpar? Muito bom, cara. Muito bom. Você está mencionando isso, tem até um filme, né, que fala muito sobre essas questões. Exatamente isso que você ponderou, que é A Prova de Fogo. Ele tem até uma pegada evangélica, enfim, é bem interessante o filme. Mas voltando ao ponto que você mencionou sobre debater e ganhar uma discussão, isso está enraizado no ser humano. Tanto que existe um livro sobre isso que é A Arte de Ter Razão. E as pessoas querem vencer, é a vaidade, é o ego de sair por cima. No final das contas, dependendo do modelo, do formato da discussão, você não ganhou nada. Você só ganhou mais um inimigo, você já só ganhou mais uma desavença. A gente tem que entender que a nossa vida é uma escola, o lar é uma escola. Então, nessa convivência íntima, vai ter teste, a gente vai ser provado o tempo inteiro. Você vai ter teste de paciência, do perdão, como você mencionou, da renúncia, do amor sem apego. Então, isso é um desafio no nosso dia a dia. E as pessoas estão cada vez mais superficiais como fuga dessa missão afetiva que elas possuem. E aí que vem a pressa, a distração, o automatismo emocional. Por isso que as pessoas estão praticamente se coabitando, né? Sem realmente se verem, sem se escutarem, sem se transformarem. Não, perfeito, cara, perfeito. Eu costumo dizer no meu livro, de novo, eu sempre falo meu livro aqui, né, Glaucio? Esse cara é um marqueteiro. Um livro à toa, cara. Tá lá, o livro é pra... Ele vende câmera nas entrelinhas, ele vende nas entrelinhas do podcast o tempo inteiro. É isso, cara, você tá certo. Tem um fone aqui, inclusive, que eu parei de usar, se você quiser. Vou anunciar no comentário aqui embaixo. É mesmo. Esqueci até o que eu ia falar, tá vendo, Glaucio? Não, o que eu tava falando aqui, lá no meu livro, isso que você falou é muito interessante, sobre perdoar e todas essas virtudes, porque todas essas virtudes, elas estão na jornada do por e não do contra. Quando você luta por algo, todas essas virtudes, elas precisam ser assumidas por você no caminho. O perdão, que você está lutando por alguém, pelo relacionamento, então você vai ter que automaticamente assumir o perdão, vai ter que assumir a tolerância. Essas virtudes sempre estão no caminho de lutar por. O problema é que nós estamos num mundo que me parece que tem valorizado muito o lutar contra. Eu luto contra alguma coisa, eu quero odiar alguma coisa e lutar contra o que eu odeio. Eu não quero lutar pelo que eu amo, eu quero lutar contra o que eu estou odiando. E são coisas completamente diferentes. No livro O Senhor dos Anéis, tem o irmão do Boromir, tem uma hora que ele tá lá lutando e ele mata lá um cara que era do lado dele, mas que ia atacar e trair eles. Então ele mata e esse cara é muito próximo. E alguém vem e elogia ele, fala, poxa, você venceu o inimigo. Parabéns, né? Como é que você tá sentindo agora? Aí ele fala, se eu não me engano no livro, ele fala, olha, eu luto, eu batalho, não para ferir quem está na frente da espada, mas para proteger quem está atrás de mim. Se quem está na frente não me oferece ameaça para que eu protejo, então eu não vou lutar. Eu não estou aqui para odiar quem está na minha frente. Estou aqui para amar e proteger quem está aqui atrás. E é muito profundo isso, cara.
Muito legal, cara. Muito legal. A gente teve um outro ponto que você comentou aí em uma fala anterior, que eu observo em alguns casos, e eu acho isso, cara, assim, é imaturidade, né? Às vezes, realmente as pessoas precisam se encontrar nesse sentido. Você falou do silêncio, né? Vamos fazer silêncio aqui, mas é um silêncio de reflexão, não um silêncio punitivo. Às vezes eu enxergo muito isso nos relacionamentos. As pessoas, o cara fez isso aqui que eu não gostei. Aí ele vai e fica em silêncio, não para refletir sobre o conflito, sobre o desconforto causado, e faz um silêncio punitivo. Tipo assim, eu vou ficar dias agora sem falar com essa pessoa. Perfeito. É o famoso gelo, né? Vou dar um gelo. É o famoso gelo, exatamente. E não dá nenhum bom dia. Aí se distancia mais ainda. Não dá nenhum bom dia, nenhum boa tarde, nenhum boa noite. Não pergunta se a pessoa tá bem, não, cara. Vocês deram uma pausa no debate, na discussão que estava à flor da pele, e vocês não tinham condição de dar continuidade naquilo. Aqui a gente acabou indo para o lado conjugal, né? Porque foi um dos últimos tópicos que a gente acabou puxando, mas isso vale para qualquer relacionamento. Isso vale para relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, entre a sociedade como um todo, porque agora é interessante que a gente enxerga esse silêncio punitivo mais no lar do que fora dele. Você observou isso? Às vezes, poxa, cara, você tem um debate com um colega de trabalho, você não fica dias sem conversar com esse cara. É verdade, você supera rápido, né? Você supera rápido. Você tolera, você já ouviu falar assim, nossa, hoje engoli um monte de abacaxi. E às vezes você não engole abacaxi com pessoas que são importantes pra você. Exatamente. Engole, o famoso engolir sapo, né? Engulo sapo. Engulo sapo aqui de fulano de tal. Mas eu achei muito interessante que você falou sobre... tem gente que é o silêncio punitivo, ele é o silêncio também de continuar a discussão comigo mesmo. Então, eu parei de discutir, mas na minha cabeça eu continuo. Porque ela fez, porque ele não sei o quê, porque o meu filho sei lá o quê, porque meu pai. E ali você fica em silêncio, mas criando uma guerra dentro de si, que quando você volta pior do que quando a discussão estava acontecendo anteriormente. Eu me lembro muito aquela piadinha do cara que acabou de se mudar para um apartamento, para um prédio, sabe aquele prédio que a gente morava, Glaucio? O Glaucio nós já dividimos, moramos no mesmo condomínio, no mesmo apartamento, e aí, imagina que acabamos de mudar para lá, e aí, no meio da reforma ali do apartamento, na organização, ele foi pedir uma escada pro vizinho, aí chegou pro vizinho do lado, falou, você tem uma escada me emprestar? Ele falou, cara, eu não tenho, mas o vizinho de cima tem, ele tem uma escada boa, rapaz, só que deixa eu te falar, o vizinho de cima é rabugento, ele é chato, ele é um cara difícil. Pô, ele, na última reunião de condomínio, ele brigou com todo mundo. Então, vai lá, pede, mas toma cuidado. A pessoa que ouviu do vizinho de cima, mas não conhecia, pô, eu vou lá pedir a escada porque eu tô precisando. E foi subir na escada no silêncio. E em silêncio, dentro da cabeça dele, ele começou. E se eu pedir e ele negar? Ah, se ele negar, eu vou mandar ele tomar naquele lugar. Mas e se ele me xingar? Pô, se ele me xingar, que se dane. Ele não devo nada pra ele, é só uma escada. E foi lá e bateu na porta, chegou lá já preparado, né? Na hora que ele bateu na porta, o vizinho abriu e falou assim, aí vai pro inferno e enfia essa escada no seu rabo. E saiu. O vizinho, o que aconteceu? Cara, ele brigou com o vizinho antes de conhecer e criou uma guerra dentro da própria cabeça. Interessante. Eu já ouvi uma história similar a isso, que o cara precisava trocar um determinado produto, sei lá, na Casas Bahia, Ponto Frio, sei lá onde foi. Essa história é real, inclusive, que o cara, se eu não me engano, foi uma história que eu ouvi no Jô Soares, de alguém que estava lá. E o cara, ele precisava trocar esse produto, e a esposa dele falou, vai lá e troca. Não, porque eu vou chegar lá, os caras não vão trocar, e eu passei dias brigando com o atendente, na minha cabeça. O cara passou dias na cabeça dele. Não, que eu vou chegar lá, eu preciso trocar isso aqui. Ele ficou imaginando como que o cidadão ia reagir e ele já ia quebrar o pau, ia chamar o gerente. Ele ficou uma semana brigando internamente. No final das contas, ele decidiu, não, eu vou lá, vou me preparar e vou lá. Ele chegou lá, falou, olha só, porque ele tinha perdido, parece que o comprovante, enfim, alguma coisa nesse sentido. Ele chegou lá e falou, olha, eu vim trocar esse produto aqui, eu comprei aqui, papapá, e a atendente virou para ele e disse, pois não, senhor, pode ficar à vontade, me dá aqui, pode ir lá escolher o outro e tudo certo. Ou seja, ele ficou uma semana brigando internamente com ele e com as imaginações dele. Mas no final das contas, cara, ele foi lá, não precisou nem de comprovante na época, enfim, era uma outra época, diferente do que a gente vive hoje, e deu tudo certo.
Então é isso, às vezes a gente se antecipa, né, cara? E é exatamente isso que você mencionou. A gente antecipa na confusão e a gente também fica remoendo a confusão internamente o tempo inteiro. Então, a pausa, o silêncio que a gente comenta aqui, é para você continuar a confusão, não com sua. Não é para você, né, pegar mais pedra para você tacar. Não é para continuar brigando. E também, Vitor, é importante a gente entender e respeitar a ferida do outro, em qualquer conexão. Porque às vezes a gente tem essa sensação de que o perdão ele tem que vir rápido, para dizer que está tudo bem. Então nós vivemos aqui, discutimos um com o outro. Cara, perdão é um processo de cura. Ele demanda tempo. Você não sabe o tanto que você feriu a outra pessoa. Às vezes o que é simples para você não é simples para o outro. O simples fato de deixar uma toalha, pegando mais uma vez o teu exemplo, em cima da cama não te incomoda tanto, mas incomoda o outro. Então, às vezes, nesse processo de descoberta, a pessoa ficou incomodada e você ficou tão indignado que aquilo ali não era tão grave para você, você falou, você tá sendo mimizenta, né? Você tá sendo aí, você foi lá e às vezes usou algum termo que feriu aquela pessoa. Aí chega no outro dia, tá tudo muito bem para você, mas para sua parceira ainda não está. E aí você fica, não é possível, já pedi desculpa, por que a pessoa não me desculpou? Não é uma chavinha automática que você vira e tá tudo bem, é um processo de cura. E você tem que aprender também nos relacionamentos, entender e respeitar o processo de cura da outra pessoa. Isso está faltando também nos relacionamentos de uma forma geral. E tudo isso está sob a capa da conexão, que a gente falou desde o início. Sabe, uma comunicação precisa, uma decisão de lutar por e não lutar contra. Tudo isso está na questão da conexão. Esse mal entendido. Por que a comunicação precisa é importante? Você falou uma coisa, né, que a gente estava conversando aqui de você dentro da sua cabeça, já criar uma luta, mas tem também, hoje em dia, a gente estava falando que ninguém gosta de ligação, né? Não me liga não, me manda mensagem. Essa frase é muito comum hoje em dia, não me liga, me manda mensagem. Eu tô sempre muito ocupado, eu vejo o que é e qualquer coisa eu te respondo, quando der a gente conversa. Né? Quando der a gente conversa. Que tipo de relacionamento eu tô construindo com as pessoas dessa forma? Né? Quando der a gente conversa. É meio... É até uma frase bem estranha, bem superficial, né? Ela declara muito a superficialidade dos relacionamentos. E aí, tem um videozinho do Jordan Peele, Kill and Peele, é uma sketchzinha, que é justamente a mensagem escrita. Porque a mensagem escrita, ela não tem tonalidade, não tem expressão. E muito da nossa comunicação, mais de 50%, ela tá na pressão, no corporal. E aí, você escreve de uma forma, o outro lê de outra, e pronto, tá feita a briga também. Perfeito. O desafio da nossa comunicação hoje maior é esse, inclusive, porque a gente está cada vez mais comunicando através do virtual, que é o que a gente começou falando no nosso bate-papo hoje. Você falou esse negócio do, me liga depois, né? Eu peço desculpa depois, eu te desculpo. Exato. Depois, eu peço desculpas depois. E essa questão, eu falei do processo de cura também, cara, e o pedir desculpas também, que eu enxergo muito nas pessoas, de forma rápida. Às vezes a pessoa te pede desculpas de forma rápida, não é porque ela está refletindo sobre aquilo. É mais um alívio de consciência do que uma compreensão real do que ela causou na outra pessoa. Então isso tem que estar muito bem revisitado internamente. Cara. Por que eu estou pedindo desculpa? Eu realmente não é pedir desculpa de forma superficial, que isso é conexão com o outro. Já que a gente está falando tanto aqui de conexão, isso é conexão com o outro. Não é alívio de consciência, meu amigo. Você vai pedir desculpas porque você tem uma compreensão real do dano que você causou no terceiro, durante o conflito de vocês. Por isso que, cara, não adianta, esse silêncio, ele é importante para todo esse processo de reflexão que a gente está mencionando aqui. Muito bom. Muito bom. E o contrário também, né, Glaucio? É perdoar. Pedir desculpa de forma genuína. Você está pedindo desculpa porque você reconhece. Eu costumo falar isso. Aquele desculpa qualquer coisa, para mim é a coisa mais inútil que existe. Porque desculpa qualquer coisa, nessa frase, já está implícito que você não faz ideia do que você fez. E se você não faz ideia do que você fez, se você atribui qualquer coisa, se eu fiz algo, me desculpa. Se eu incomodei, me desculpa. Senão você já não reconheceu. Você não tá pedindo Se eu. Entendeu, cara? Assim, então eu concordo muito com você. Eu odeio esse negócio. Então beleza. Então se eu falei, desculpa. Cara, já começou errado. Se eu falei, desculpa. Primeiro que você não reconheceu. E sem reconhecimento não se pede desculpa. É uma desculpa vazia.
Aí é só o que você falou, é só para preencher ou para tentar resolver e tapar com band-aid um corte profundo que precisaria de um ponto, de um tratamento. E o contrário, que é perdoar. Um dia eu vi uma explicação muito bonita, inclusive de um tio meu, a analogia que ele fez foi muito bonita. E eu sempre guardei isso pra mim, que estava passando por uma fase difícil, né? Alguém tinha feito muito mal pra minha família, eu falei, poxa, eu tenho dificuldade de perdoar a pessoa que fez mal pra minha família. Fez quem eu amo sofrer. E aí, meu tio, ele explicou pra mim uma coisa muito bonita, assim. Ele disse, olha, não tem uma parte na Bíblia em que Jesus Cristo, ele lava os pés dos discípulos? Quando Jesus Cristo estava fazendo aquilo, muita gente poderia achar humilhação. Poxa, mas ele não precisava lavar o pé dos discípulos. Aquilo, uma boa analogia para você perdoar alguém, lavar os pés de alguém. Aí eu fiquei mais revoltado. Falei, pô, pois é, a pessoa me faz mal, lava o pé? Sem merecer eu vou lavar o pé? Ele falou, Jesus Cristo não precisava lavar o pé. Mas o ato de ele lavar os pés do outro, quando você põe a mão na água para lavar, sabe o que você está fazendo? Lavando as suas mãos. Jesus Cristo estava com as mãos limpas, deixando os pés dos outros limpos. Quando você perdoa, você pode até estar limpando o pé dos outros, mas são as suas mãos que estão ficando limpas. Muito bom, cara, muito bom. Eu gosto muito dessas questões de interpretações bíblicas. A gente tem até que tomar um certo cuidado com algumas coisas, cara, porque essa visão aí é sensacional, né? Mas aqui, com relação ao perdão, que às vezes a gente pensa assim, poxa, eu tenho que perdoar várias vezes. Sim, temos, mas nós temos uma responsabilidade também com o outro. Porque perdão sem modificação não resolve de nada, na minha opinião. Então, assim, cara, se alguém te bateu numa face, dê a outra também para bater, né? Mais ou menos essa ideia. E eu sempre tô perdoando, mas é um perdão com posicionamento, porque eu entendo que eu tenho uma responsabilidade na nossa conexão. Eu tô aqui, a gente tem que entender que nós não estamos aqui por acaso. A gente está aqui para um processo de aprendizado mútuo. Então, se eu simplesmente aceitar o tempo inteiro tudo o que acontece sem me posicionar, poxa, será que eu estou fazendo certo também? Então, eu sempre que eu enxergo essas questões bíblicas principalmente, eu tento aprofundar um pouquinho mais naquilo. Cara, beleza, qual que é a real interpretação disso? A gente não pode simplesmente perdoar várias vezes sem se posicionar e sem demonstrar que é necessária uma real modificação do outro, para a gente poder de fato aprender e se reconciliar como deveria. Concorda? Eu tenho que ler meu livro para você, eu falo isso no meu livro, inclusive. Sobre perdoar, mas sobre o outro ponto do Jordan Peterson. Eu acho que o caminho para um bom relacionamento, fala no gerenciamento de aliança, um dos primeiros pontos lá é o perdão. Mas o segundo, logo em seguida, seja um monstro. Aí você fala, o quê? Posicione-se como um monstro. Não mostre que você perdoou porque você é inofensivo e fraco. Mostre que você perdoou porque você poderia retribuir o mal ou fazer até pior. Porque você tem a força de um monstro, mas você canaliza essa sua força para bondade. Porque se você for bom sem ter a força, você é só inofensivo. Você não é bom de verdade. Bom é quem tem a força de fazer o mal e escolhe fazer o bem. E eu acho que esse é o ponto. Esse é o seu posicionamento. Eu poderia te retribuir o que você fez. Mas sabe por que eu não vou fazer? Porque eu vou usar toda essa minha força pro bem. Por isso eu te perdoo. Perfeito. E aí dá para até explorar um pouquinho. Lembrei de uma outra passagem que é muito comentada, do amor ao próximo, né? Jesus falava muito disso, as pessoas se apegam. E eu acho isso importantíssimo. Mas esse amor não pode, nesse contexto que a gente está falando, ele não pode ser uma desculpa para a injustiça, para a falta de respeito. Perfeito. Então, ele deve existir, mas sempre se posicionando, porque isso sim vai ser um amor construtivo, vai ser um amor que fortalece o relacionamento como um todo. Então, você, dentro de um relacionamento, não pode considerar todas essas coisas que nós mencionamos aqui pro lado do bem como desculpa para não se posicionar da forma correta. Pelo contrário, né, Glaucio? Eu acho que posicionamento é coragem, posicionamento é existir, posicionamento é presença. E o posicionamento, ele é pré-requisito para a bondade. Eu gosto daquela história você já deve ter ouvido muito, do jovem que morreu, foi pro além-túmulo, e quando ele chegou lá, ele acordou em cima de um muro. Aí ele levantou em cima do muro, de um lado tava o demônio e os seus comparsas lá. E do outro lado do muro tava Deus e os anjos. E quando ele olhou pro lado de Deus e dos anjos, todos do lado de Deus e dos anjos estavam assim,
vem pra cá, desce. Fica aqui do nosso lado. E quando ele olhava pro lado do demônio e dos seus comparsas, eles estavam todos calados, nem olhavam pro muro, olhava pra ele e ignoravam. Até que ele chamou e falou, por que Deus tá me chamando e vocês não me chamam? Até que o demônio olhou pra ele e falou, o muro é nosso. Se você não se posicionar, você já tá do nosso lado. Não se posicionar te coloca do lado ruim. Concordo que o posicionamento ele é essencial. Muito bom, cara. Excelente, excelente. Cara, excelente bate-papo. Acho que a gente revisar as atitudes, não apenas os sentimentos, de forma resumida aqui nas últimas linhas que nós falamos, lembrar que a gente não está colocado em nenhum relacionamento, em nenhum ambiente por acaso. A gente foi reunido de alguma forma para aprender um com o outro. E esse aprendizado demanda coragem e posicionamento. Excelente. Nossa, resumiu perfeitamente. Quem não escutou o podcast até aqui, se pegar esse corte seu, pronto, resumiu o podcast. Muito bom, meu amigo. Excelente. Cara, é isso. Meu irmão, acho que é isso, né? Tem mais algum complemento aí do nosso bate-papo? Fica tudo bem? Não. Até o próximo, né? Até o próximo, galera. Até o próximo, galera. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês nos ouvindo. Esperamos que seja mais um podcast a agregar na vida de cada um de vocês. Perfeito. É isso. Até mais. Até mais. Grande abraço.